Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise da nossa equipe. Hoje a gente vai entrar de cabeça num tema que, olha, é absolutamente crucial para quem estuda direito civil e registral. Nós vamos destrinchar o processo de habilitação para o casamento e fazer isso estritamente de acordo com as regras do nosso Código Civil. Mas para não ficar naquela teoria maçante, sabe? A gente vai trazer isso para a vida real, ou melhor, para um caso prático bem típico de concurso, daqueles que exigem atenção aos mínimos detalhes. Então, preparem-se para entender a lógica por trás da lei. Porque decorar, a gente até decora, mas logo esquece. Agora, entender o porquê das regras, isso faz a matéria grudar na cabeça para sempre. Para guiar a gente nessa história, vamos ao caso ficcional do José e da Maria. Imagina a situação. Com o objetivo de constituir uma família, os dois foram lá no cartório buscar informações sobre como funciona esse tal processo de habilitação para o casamento. Eles já descobriram que precisam assinar um requerimento, juntar uma papelada, aquela coisa toda. Mas e depois disso, quais são exatamente os próximos passos legais? O que o oficial do cartório é obrigado a fazer e o que a lei realmente exige? Bom, a gente vai pegar uma questão típica de prova e analisar alternativa por alternativa. Nosso objetivo aqui é agir como verdadeiros detetives jurídicos e descobrir exatamente onde as bancas adoram esconder aquelas famosas pegadinhas. Vamos começar olhando de perto a alternativa A. Ela diz o seguinte: estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, que será afixado durante 10 dias nas circunscrições do registro civil de ambos os nubentes e será publicado na imprensa local, vedada a dispensa da publicação em caso de urgência. Lendo assim meio rápido, parece super formal e correto, né? Mas quem já está com a matéria afiada com certeza já sentiu um tom de alerta aí. Essa alternativa tem problemas bem sérios. E a ideia agora é mostrar exatamente onde a banca tentou armar uma arapuca dupla para quem lê a questão meio na correria. E, gente, tá totalmente incorreta. A diferença entre o que tá na afirmação e o que tá na lei é gritante. Primeiro de tudo, o prazo. O artigo 1527 do Código Civil é cristalino quando diz que o edital deve ficar afixado por 15 dias, e não 10 dias, como inventaram aí na questão. 15 dias é aquele tempo que o legislador achou razoável para dar publicidade ao ato e permitir que alguém, se for o caso, apresente algum impedimento. E o segundo erro fatal, a alternativa jura que é vedada a dispensa em caso de urgência. Falso. O parágrafo único desse mesmíssimo artigo garante exatamente o oposto. Se tiver urgência, a autoridade competente pode, sim senhor, dispensar a publicação. Então, alternativa A eliminada com sucesso. Bora pra frente. Olha só o que diz a alternativa B. Ela afirma que tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos, por escrito ou oralmente, preferencialmente instruídos com as provas do fato alegado ou com indicação do lugar onde possam ser obtidas. Pessoal, pensem bem na gravidade prática da coisa. Impedir um casamento ou suspender uma celebração é um ato jurídico muito sério. Isso afeta diretamente a vida, o planejamento e os direitos fundamentais de duas pessoas. Será mesmo que a lei ia deixar algo tão impactante ser feito de um jeito tão informal, só no boca a boca? Mas um erro daqueles bem claros. A gente não pode aceitar isso, não. O artigo 1529 do Código Civil estabelece regras super rígidas justamente para proteger os noivos de quem quer causar confusão sem fundamento. A lei exige textualmente que a oposição seja feita em declaração escrita e assinada. A forma oral não é aceita de jeito nenhum. Sabe aquela cena clássica de novela ou filme onde a pessoa entra correndo na igreja gritando "eu me oponho"? Então, na prática do nosso direito registral, isso exige um papel assinado lá no cartório antes de mais nada. Ah, e tem mais. A alternativa usa a palavra preferencialmente em relação às provas. Errado de novo. A lei diz que a oposição será instruída com as provas. É um requisito obrigatório, não é uma questão de preferência. Alternativa descartada. Seguindo aqui para a alternativa C. A redação dela é a seguinte: caso haja requerimento dos nubentes, o oficial de registro os esclarecerá a respeito dos fatos que possam ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens. Gente, essa é uma daquelas alternativas ardilosas, sabe? Porque ela parece corretíssima. Afinal, descreve uma atitude muito positiva e útil do oficial. Mas a malandragem da banca está logo ali nas primeiras 4 palavras. Caso haja requerimento dos. Eles estão condicionando o trabalho do oficial a um pedido prévio do casal. Vamos ver o que o Código Civil realmente fala sobre o papel do cartório nesse momento tão importante? Completamente incorreta. O Código Civil não deixa essa explicação como um serviço ali meio que sob demanda, não.
O artigo 1528 crava que é um dever do oficial do registro esclarecer os nubentes. A lógica é super protetiva. Pensa bem, muitos casais chegam no balcão do cartório sem a menor noção jurídica sobre nulidades ou sobre o impacto financeiro de escolher comunhão parcial, universal ou separação de bens. O Estado, ali na figura do oficial, tem a obrigação ativa, o dever legal mesmo, de dar essas informações proativamente para garantir que o casamento seja feito com total consciência. Não depende de pedido, não tem que ter requerimento nenhum, é obrigação do cartório e ponto final. Aí chegamos na alternativa D. Acompanha comigo. Caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz. Até esse momento da matéria, a gente viu a habilitação correndo de forma extrajudicial, toda sendo resolvida de boa administrativamente dentro do cartório. Mas essa alternativa levanta a bola de um cenário de conflito. O que acontece se o próprio oficial achar um problema sério, ou se o Ministério Público intervir, ou se uma terceira pessoa aparecer com aquela oposição formal e escrita que a gente acabou de ver? Será que o cartório resolve esse pepino sozinho? Bingo! Achamos a nossa resposta. Essa alternativa é literalmente a transcrição exata da lei. O parágrafo único do artigo 1526 diz exatamente isso. O processo é extrajudicial por regra, claro, para ser rápido e eficiente para o cidadão. Mas se houver qualquer impugnação, ou seja, uma objeção pesada à realização daquele casamento, o oficial de registro perde a competência para decidir a questão. O processo obrigatoriamente tem que ser mandado para a mesa do juiz de direito. O Poder Judiciário entra em cena para resolver a briga e garantir a segurança jurídica de todo mundo. Essa alternativa está perfeita, não precisou tirar nem pôr uma vírgula da lei. A gente já achou o gabarito, claro, mas quem estuda de verdade não larga o osso pela metade. Vamos olhar a alternativa E, para não sobrar nenhuma pontinha de dúvida. Ela diz o seguinte: o acesso ao material informativo pelos pretendentes ao casamento é obrigatório, constituindo requisito para habilitação para o matrimônio. Olha, essa alternativa tem uma carinha bem moderna, porque ela até dialoga com umas normativas recentes do Conselho Nacional de Justiça, falando de preparação de noivos e tal. Mas será mesmo que ela traduz do jeito certo o que a lei exige de fato do casal? E tá aí, desmascaramos a última pegadinha. A afirmação é falsa. A banca foi espertinha e tentou misturar uma obrigação do cartório com requisito para o cidadão. É verdade que a Resolução 402 de 2021 do CNJ criou a obrigação do Serviço de Registro Civil disponibilizar o material informativo para a galera se preparar melhor para o casamento. O cartório tem, sim, que oferecer cartilhas, vídeos, essas coisas. Mas acessar ou ler esse material por parte do José e da Maria não é uma exigência. Não é um requisito legal que impeça a habilitação de rolar. O Estado oferece educação, claro, mas não exige uma prova de leitura para liberar o casamento da pessoa. O grande erro da frase é afirmar que isso seria um requisito para os nubentes. Então, para amarrar tudo isso que a gente viu e consolidar como o Código Civil monta esse esquema de segurança da habilitação, vamos dar aquela revisada rápida para fixar bem? O edital tem que rodar por 15 dias, não 10. Qualquer oposição ao casamento, seja impedimento ou causa suspensiva, tem que ser obrigatoriamente por escrito, com assinatura e prova na mão, nada de historinha de boca. O oficial do cartório tem o dever ativo, a obrigação de aconselhar o casal sobre os regimes de bens e as invalidades sem precisar que alguém peça por isso. E, por fim, o que a gente aprendeu na nossa alternativa correta. Qualquer impugnação tira o processo do balcão do cartório e manda direto para a decisão do juiz. E com isso, a gente mapeou tudinho sobre o terreno legislativo dessa questão. Entender a mecânica do Código Civil e o verdadeiro propósito de cada regrinha acaba blindando a gente contra qualquer armadilha criativa que os examinadores tentem inventar. O direito registral não é só burocracia, viu? É toda uma estrutura montada para proteger as escolhas de vida de gente como o José e a Maria. Eu espero que essa análise visual tenha deixado esses artigos bem mais nítidos e fáceis de lembrar. Continuem analisando cada palavra das questões com esse mesmo olhar de águia. Bons estudos para todo mundo e até a nossa próxima análise.